falar. Mas na verdade, só para concluir o que o Francis disse, Francis, na verdade, o que o Centrão e o próprio Congresso em geral, né, aí não é só o Centrão que é ter essa conversa a cada ano, né? Ter essa barganha a cada ano. Mas eu acho que essa história do orçamento não entra não. Se tu aprovar esse negócio para 4 anos, o que eu vou barganhar? Qual é o meu poder? Já a gente vai trazer. Agora não tem como aprovar por 4 anos. Eu não vejo. Eu acho que essa nem o governo alimenta possibilidade. mais isso. Aí a gente vai trazer essa questão de discussão do prazo também, porque tem os elementos que indicam qual prazo deve ser proposto na PEC. A Poliana também conversou com o senador Marcelo sobre o texto, sobre a negociação, sobre o que precisa ser alterado para o entendimento nessa proposta da PEC. Ele fala, inclusive, que o texto, como foi redigido, e aí faz uma referência ao texto original, é um texto ideal. Mas é preciso que se tenha um texto que tenha votos para ser aprovado. Vamos conferir o senador Marcelo Castro. Falta essa convergência, nós estamos construindo, fazendo essa concertação para que possa haver uma convergência em torno de um texto que seja aprovado. Porque eu tenho um texto ideal, mas não adianta você apresentar um texto ideal que não tenha voto. Você tem que apresentar um texto que seja feito de comum acordo com as lideranças do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, porque na hora que você tiver esse consenso, a tramitação se faz rapidamente. Olha aí, a expectativa então é que se chegue a um texto para que esse texto seja apresentado. Por enquanto, nada feito, porque não tem tempo para discussão, né? A gente já está à margem do recesso parlamentar. Então, até o dia 10 de dezembro, isso tem que estar tudo resolvido. Então, não adianta apresentar um texto no Senado que não vai passar na Câmara dos Deputados. É preciso ter essa convergência, né? E aí a senadora Gleisi Hoffmann até falou, né, desculpa, deputada Gleisi Hoffmann, ela falou, tá faltando articulação. Aí o senador Marcelo, não é articulação, falta entendimento. Aí tem os outros textos que já chegaram como substitutivos a esse texto da PEC. Então, é como o Francis disse, uma hora bota 175, outra hora cai para 80 bilhões. Então, esse limite é que ele precisa ser negociado, né? Mas, assim, eu acho, Ananias, muito pouco tempo. Terça-feira é, de fato, um prazo muito complicado. Mas, para se ter um 2023 inexequível, Lula vai ter que fazer mágica na próxima semana, quando ele retorna para Brasília. Você vê o risco de não votar? Eu acho que de não votar, acho que vota, mas não vai votar como o Lula precisa. Lula ainda vai ter muitas dificuldades para 2023, porque passa essa discussão, a gente sabe, pela eleição da mesa, mais do que orçamento secreto, João, pela eleição da mesa diretora da Câmara, muito mais do que do Senado, né? Porque Pacheco já é mais ou menos do consenso. Percebe é que o que é ruim pode piorar, né? Pelo seguinte, se você pegar a composição da Câmara e do Senado hoje, ela não é favorável. Mas no próximo ano ela é muito mais desfavorável ainda. Então, você tem que estabelecer um processo que você vote o máximo possível agora. Porque não vai ser fácil. Nem no Senado, nem na Câmara, a vida do governo Lula não vai ser fácil. E não estou dizendo que não pode passar, não. Passa tudo. Agora a gente não sabe a que preço. A que preço? Né? Porque normalmente o preço sai salgado para quem está no governo. Eu acho que ele vai conseguir mesmo o Bolsa Família e a complementação aí desses para as crianças. O que é o foco, né? O que é o foco, o que é urgente para ser preponderante aí. O senador Humberto Costa, inclusive, ele faz uma ponderação sobre essa votação ou não do orçamento e chama a atenção para além do Bolsa Família. Vamos conferir o que diz, então, o senador do PT de Pernambuco, Humberto Costa. Ele afirma, olha, isso é crucial, a votação. Nós não temos a opção de não aprovar essa folga orçamentária para essa área da saúde. Nós não temos a opção de votar ou não votar essa PEC, que está lá no Congresso. Ou votamos, ou, por outro lado, vamos ter uma crise profunda na área da saúde, que será profunda também em várias outras áreas. O Humberto Costa, ex-governador de Pernambuco, né? Na verdade, está fazendo aí o que o próprio Centrão faz, defendendo. Ele é um dos líderes, se não o presidente da Frente Nacional de Defesa da Saúde.
Então, cada um no Está orçamento... defendendo sua área. Puxa para sua área. Quer dizer, ele não falou nas outras áreas aí. Que são bem mais importantes em termos orçamentários. É porque ele falou como membro da... Só para esclarecer, ele falou como membro da Comissão de Saúde na transição de Lula. Foi ele que levantou esse dado. Mas o que eu estou dizendo, mas cada um, na verdade... Vai puxando para o seu lado. Concordo. Né? Então, mesmo dentro do governo, existem aqueles que têm suas preocupações. Sim. A preocupação do Humberto Costa, qual é a minha área de atuação? Defesa da saúde. Ex-ministro da Saúde no governo Dilma. O presidente eleito Lula e sua equipe, eles estão cautelosos, pisando em ovos nessa relação com o Centrão. E não é de se estranhar, porque nós lembramos bem o processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, quando o Congresso Nacional ele quer ser contra um presidente, ele arranja motivo, porque, inclusive, todos os presidentes fizeram ali pedaladas fiscais. Eles o Bolsonaro quase nada, né? O Bolsonaro, então, deixou aí em aberto vários pontos que poderiam ter sido utilizados caso ele não tivesse o Congresso ao seu favor. Então, o presidente eleito vai ter que ceder em alguns pontos para que essa PEC seja aprovada. Eu acredito que ela será aprovada, assim como a Ananias, apenas com aquele valor do Bolsa Família, abrindo esse espaço também no orçamento que havia sido apresentado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para aplicação em outras áreas. Não é o suficiente, não é o ideal, mas é o que se tem para o ano que vem. Ano que vem, em um cenário com o Lula já no poder, com a caneta na mão, apesar de um Congresso, na teoria, mais animoso, mais difícil para ele, pode ser que ele consiga constituir uma base um pouco mais forte para, quem sabe, no ano que vem, apresentar uma proposta para que esse extrateto dure um pouco mais, a aguardar as articulações. Olha, o senador eleito Wellington Dias, ele vai apresentar ao presidente eleito Lula outras propostas para retirar o Auxílio Brasil do teto de gastos. Entre elas, tem uma que foi apresentada pelo senador Tasso Gereissati. A base do futuro governo já admite ceder em relação a alguns pontos. O principal deles é a duração da medida. A proposta inicial prevê um tempo indeterminado para o Bolsa Família fora da PEC, mas isso não está em discussão. A base do governo defendia 4 anos, mas isso pode cair para 2, como nós, inclusive, já antecipamos aqui agora há pouco. Agora, tem um ponto que os aliados de Lula não abrem mão. É a vigência de pelo menos 2 anos e a retirada do teto do Bolsa Família, o benefício de R$ 150 para crianças de até 6 anos. Essa conversa entre Lula e Wellington será para calibrar o texto e o prazo limite para a apresentação dessa PEC é terça-feira, dia 29. Já na segunda-feira, Lula vai estar em Brasília. Ele que está em São Paulo, recluso, se recuperando após uma cirurgia nas cordas vocais. Vai receber, portanto, nesse final de semana o Wellington Dias. Os dois vão alinhar pontos dessa proposta e, segunda-feira, Lula desembarca em Brasília para fazer um milagre, segundo a Poliana, para garantir a apresentação da PEC na terça-feira.